Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que é o ano aceitável do Senhor? Jesus falou esse mesmo nome, Jesus falou sobre isso. E também lá no livro de Isaías 61, lá está falando sobre o ano aceitável do Senhor. Também nós vemos lá no livro de Lucas, quando Jesus lê também sobre esta referência. O ano aceitável, o ano do jubileu. Na verdade, o ano do jubileu aqui se fala no livro de Levítico, no capítulo 25, a partir do verso 8. Aqui onde o Senhor dá instruções também ao povo e fala também: contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Às vezes fica um pouquinho complicado aqui, né? Mas quando nós lemos o texto inteiro, aí nós vamos entender que o Senhor estava falando de 49 anos, ou seja, 7 vezes 7. E por que o Senhor estava falando aqui? Ele estava falando que quando terminasse todos esses anos, seria o ano do jubileu, ou seja, seria o ano do perdão. E aí no verso 17, fala assim: ninguém, pois, oprima ao seu próximo, mas terás temor do seu Deus, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então o Senhor, ele instruía o povo para que quando fosse no término desses anos, teria, por exemplo, a terra teria seu descanso, eles trabalhariam 7 anos e descansaria 1 ano a terra. E aqui, com respeito em relação aos homens, as pessoas contariam 7 vezes 7, que daria 49 anos. E esses 49 anos aqui, na verdade, depois eles teriam que fazer o ano do perdão. Eles fariam o ano do jubileu. Quando você lê todo, aqui fala no verso 10: santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque o jubileu é santo, será para vós a novidade do campo. Comereis. Neste ano de jubileu tornareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou comprardes, se o vosso próximo da mão do vosso próximo, ninguém oprima o seu irmão. Conforme o número de anos desde o jubileu, comprarás o teu próximo, e conforme o número de anos das novidades, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço, porque conforme ao número das novidades é que ele te vende. Ou seja, Deus é justo. Então, ele instruía o povo aqui, por exemplo, quando alguém estava devedor de um outro, né? E ele perdia aquele campo, ele perdia sua terra para aquela pessoa. Então, ao final de todo esse tempo, aqueles anos que o Senhor falava, então era o ano do perdão, onde era perdoada aquela dívida e aquela pessoa recebia de volta aquela terra. Também era também dado descanso à terra. Então, quando nós vamos aqui para o livro de Isaías 61, e no verso 2 fala assim: e apregoai o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do vosso Deus, a consolar todos os tristes. Logo vocês vão entender por que eu estou falando aqui de ano do jubileu, de ano de descanso. Quando nós vamos também para o livro de Lucas, aqui no capítulo 4, Lucas 4, deixa eu ver aqui o versículo, aqui a partir do versículo 18. Aqui Jesus, ele fala assim: o Espírito do Senhor, aqui no verso 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar
os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui onde a Bíblia fala que ao se completar 7 semanas haveria um ano especial. Exemplo, como eu já falei para vocês, as pessoas eram presas, seriam libertas, as pessoas seriam perdoadas, as pessoas que teriam perdido suas terras, também elas recebiam de volta. Era o ano do jubileu, o ano da liberdade, ou seja, o ano do perdão, né? O ano da liberdade preparado pelo Senhor. Os arautos, suas trombetas, pregoavam por todo o Israel que o ano da graça chegou. Então, séculos depois, Jesus, numa sinagoga, aqui onde eu acabei de ler para vocês, aqui no livro de Lucas, no capítulo 4, ele lê justamente Isaías 61, que foi o que eu li também anterior para vocês. Ele lê este versículo. E então Jesus, ele estava aqui confirmando que ele era o próprio jubileu, que ele era o ano aceitável do Senhor, e nele seriam libertos os escravos, os encarcerados, seriam libertos todos aqueles que se encontravam encarcerados, né? Os sedentos de justiça seriam saciados, aqueles que viviam em trevas receberiam a luz. Jesus confirma isso aqui, falando e lendo este versículo aqui para o povo. Ou seja, Jesus, ele é aquele que nos traz salvação, que nos traz o perdão. Então, como diz a própria Bíblia, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Jesus é o nosso jubileu. Jesus é o ano aceitável que nos liberta de todo pecado, que nos salva de todo o mal que está por vir. Amém? Bom, espero que você tenha gostado. Te aguardo no próximo vídeo. Obrigado a vocês que ficaram até aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.